Oi, gente! Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal. Vamos, se inscreva hoje, se inscreva agora. Vamos fazer o nosso canal ser ainda mais forte. E mande a sua história da saudade. Você não tem uma saudade? Você não tem uma história para contar? Mande para que eu possa narrar aqui no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E vamos nesse momento, gente, a mais uma carta de saudade, a mais uma história que a vida, e só a vida, poderia escrever. Coincidência ou assombração? Vou narrar essa história que me intriga muito. Me chamo Milena e certo dia, minha mãe foi ao cemitério da faculdade, visitar o túmulo da minha irmãzinha, que morreu com poucos dias de vida. Mamãe estava lá no cemitério, estava lá no túmulo da minha irmãzinha, tristonha, chorosa, triste mesmo, quando viu uma planta muito bonita, uma planta que chamou a sua atenção. Mesmo naquele lugar triste, mesmo naquele túmulo de minha irmãzinha, ali a planta muito bonita chamava a atenção mesmo. Parece que a planta, saltava aos olhos de tão linda. Então mamãe, que adora plantas, e estando ali perto do túmulo de minha irmã, ela resolveu trazer aquela planta para casa. Trouxe aquela planta, colhida ali no cemitério, próximo ao túmulo da minha irmãzinha. Ela trouxe aquela planta e em casa colocou num vaso bem bonito. E aquele vaso ela colocou assim num canto do quintal. Aquela planta bonita que ela trouxe, ela plantou num vaso e deixou ali num lugar bem de destaque no nosso quintal. Porém, naquela mesma noite, minha mãe teve um sonho. Ela não sabe bem se foi sonho. Ela chega a ter dúvidas se realmente foi sonho. Acontece que quando ela foi dormir, ela começou a ouvir vozes, a escutar vozes estranhas que a arrepiaram dos pés à cabeça. E essas vozes eram assim vozes que se misturavam. Eu quero a minha planta. Eu quero a minha planta. Devolve a planta de onde você tirou. Essas vozes se misturavam. E ao mesmo tempo, mamãe começou a sentir como se o seu pescoço estivesse sendo apertado. E ela começou a sentir falta de ar. Ela começou a se sentir sufocada, enquanto as vozes diziam: devolve de onde você tirou. Eu quero a minha planta de volta. Eu quero a minha planta. E mamãe se sentindo sufocada, como se mãos apertassem o seu pescoço. Ela então desesperada, ela só não fez isso durante a noite porque ela ficou com medo de voltar ao cemitério. Mas assim que o dia amanheceu, com aquele medo, com muito medo, apavorada por tudo aquilo que ela vivenciou naquela noite, aquelas vozes não saíam de sua cabeça. Parece que o pescoço doía, porque queriam apertar o seu pescoço, enquanto as vozes diziam: devolve a minha planta, devolve a minha planta, e apertando o pescoço dela, sufocando ela, com medo, mas muito medo. No outro dia, a primeira coisa que mamãe fez, assim que o dia amanheceu, ela levantou e levou a planta de volta para o cemitério. Ela colocou exatamente de onde ela tirou. Mesmo assim, a partir daquele dia,
estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Principalmente, marcaram essa casa onde morávamos. Eu era muito pequena ainda, tinha apenas 4 anos. Não me lembro direito, mas logo que a planta foi embora da minha casa, eu fui acometida, logo após minha mãe ter devolvido, a planta de onde ela tirou, eu fui acometida por uma doença que quase me tirou a vida. Por muito pouco eu não morri. Uma doença que tomou conta do meu fígado. E eu fiquei amarela igual gema de ovo. E eu não comi absolutamente nada, eu quase morri, mas por muito pouco realmente eu não morri. Depois eu fui melhorando, e depois que eu melhorei mesmo, foi a vez de minha mãe ficar com a mesma doença, os mesmos sintomas, e quase também morreu. Até que minha mãe achou que, por bem, nós deveríamos mudar de lá. Aquela casa trazia lembranças tristes, não só pelo fato de quase termos morrido ali nela, mas também por minha irmãzinha ter sido velada ali em casa, e pelo fato de mamãe ter trazido aquela planta e tudo aquilo que aconteceu. Bem, assim em pouco tempo tínhamos mudado de casa. Fomos para uma outra casa com um quintal grande e aliviadas. Então a minha mãe, que era proprietária desta antiga casa, resolveu dividir o terreno e fazer 2 casas de aluguel. Só que a partir daí começaram a acontecer coisas também com os inquilinos. Uma mulher que havia mudado para lá, a mamãe alugou para ela uma dessas casas, a dona Socorro. Ela tinha muitos filhos homens e apenas uma menina, que era o seu xodó. Dias depois que mudaram para lá, essa moça, essa filha de dona Socorro, trabalhava de caixa num supermercado. E na hora do almoço, quando foi atravessar a rua, um caminhão do próprio supermercado a atropelou e passou por cima dela. E infelizmente, ela veio a morrer. A casa delas, mamãe construiu em cima de onde exatamente ela tinha colocado aquele vaso com a planta do cemitério. Ali, exatamente ali onde ela construiu aquela casa, era a casa onde Dona Socorro morava. A Dona Socorro, então, a partir desse dia, entrou em uma depressão. Mas, olha, numa depressão que quase, por muito pouco, ela não morreu de amargura, de tristeza. Era, entre seus filhos, a única mulher, sua única filha, a única menina. Por coincidência, no velório da filha, Dona Socorro disse que na noite anterior ao acidente, ela havia sonhado que comia uma bacia cheia de açúcar. Ela falou que, coincidentemente, na noite anterior a esse fato, a esse atropelamento da filha, ela disse que havia sonhado que comia uma bacia cheia de açúcar. E segundo algumas pessoas supersticiosas, sonhar que está comendo açúcar significa que você vai ter muita amargura. E Dona Socorro disse: eu sonhei na noite anterior que eu estava comendo uma bacia de açúcar. Era sinal de que ela iria sofrer uma grande amargura, uma grande dor. E de fato, Dona Socorro é prova disso. E de tanta tristeza, ela quis se mudar daquela casa também, que mal tinha vivido alguns dias, mas que não havia lhe trazido nada de bom. O próximo inquilino, segundo disseram, havia arranjado briga com a mãe de um bandido. Assim, depois de dias que estava morando ali, foi assassinado dentro da casa, no quintal. Logo depois desse assassinato, mamãe alugou essa casa para um casal de meia idade. Um casal muito simpático, ambos trabalhavam.
A casa ficava em frente à linha de trem, que depois foi desapropriada, onde construíram a Radial Leste. E já nos primeiros dias morando ali, ela foi atravessar a Radial quando um carro apareceu do nada em alta velocidade e a atropelou. Com a morte da esposa neste atropelamento, ele, o marido, cai também numa grande depressão. E não conformado com a partida da mulher, da esposa, veio também a falecer. Coincidência ou aquela planta trouxe algo de ruim e maligno, desde que mamãe a tirou do cemitério e a trouxe para casa? Aquelas vozes que mamãe ouviu: devolve a minha planta, devolve a minha planta, traga a minha planta, de onde você tirou? Eu quero a minha planta. Será que foi essa planta que trouxe tanta desgraça quando mamãe a tirou do cemitério e trouxe para casa? Será que é essa planta que trouxe tantas mortes? Um dia eu estava voltando da igreja e uma antiga vizinha me parou na rua e disse: nossa, por que será que morre todo mundo que mora naquela casa, hein? Por que será? Para ser honesta, eu me senti mal com essa pergunta. Afinal, lá é a casa da minha mãe, onde eu nasci, e não posso negar, onde tantas desgraças começaram a acontecer depois que mamãe trouxe aquela planta do cemitério. E um mistério também para a gente. A gente não quer admitir, mas temos que ver uma realidade, que realmente é verdade, que desde que a planta foi levada pela minha mãe, muitas coisas têm acontecido naquela casa. Parece que lá, depois daquilo, habita alguma maldição. Essa casa continua sendo da minha mãe, e eu mesma estou precisando de uma casa para morar, porque eu me casei, mas eu não tenho coragem de morar naquela casa. Ao mesmo tempo, eu confesso, eu tenho medo de morrer lá também. No momento, quem está morando lá é uma mulher de seus 40 anos que trouxe uma irmã para morar com ela, mais jovem que ela, inclusive. A irmã, depois de algumas semanas, ficou doente do pulmão, e segundo disseram, por decorrência do cigarro, que a irmã dessa senhora fumava muito e ficou doente por causa do cigarro. Mas até então ela não tinha problema. Ela só veio a sentir esses problemas decorrentes do cigarro quando mudou ali para aquela casa. E o pior, mesmo tratada, mesmo sob forte tratamento, não resistiu e também faleceu. Uma moça nova, ainda nova. Será realmente por causa do cigarro? Será coincidência ou maldição? Será coincidência ou essa casa está assombrada? Todos esses fatos acabaram chamando a atenção de muitos vizinhos e moradores da região. Todo mundo sabe, todo mundo comenta. É uma casa assombrada, mal assombrada. É uma casa que, segundo falam, é uma casa amaldiçoada. Pode ser só coincidência, pode, mas a verdade é que nunca vi alguém morar ali e ser feliz. Quando eu era pequena, sempre sonhava que havia uma roda gigante que ficava girando sobre mim, girando, e chegava cada vez mais perto de mim, e eu gritava: não, não, não! E por incrível que pareça, desde que comecei a pensar em escrever essa carta e na possibilidade de morar lá, já que eu casei e preciso de uma casa, e lá está a casa da minha mãe, eu tenho tido esses pesadelos outra vez. Eu sonho novamente, estou sonhando outra vez com essa enorme roda gigante. Ela vai girando, e se aproximando
cada vez mais de mim. Eu tenho medo de ser esmagada por essa roda gigante. Eu tenho medo. Então, eu paro por aqui a minha carta. Esses pesadelos me atormentam. Até hoje não decidi ir morar lá, porque tenho medo de que alguma coisa trágica também aconteça comigo. Principalmente porque eu voltei a sonhar com aquela enorme roda gigante que rodando, rodando, vai se aproximando, se aproximando. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Coincidência ou assombração? História do canal YouTube Eli Correia Oficial.